cá estamos de regresso com o nosso consultório. Recordo mais uma vez que hoje o programa termina mais cedo, por volta das 15h20, mas abriremos novamente as portas deste espaço para que tenha aqui a oportunidade de esclarecer questões agora relacionadas com a especialidade de dermatologia. Inscreva-se através do número de telefone 22-508-3297, mas também do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos falar de hiperidrose e este também pode ser o motivo, claro, da sua inscrição aqui para participar em direto no nosso consultório de hoje, edição de quarta-feira. Está connosco a doutora Marta Ribeiro Teixeira, médica dermatologista. Muito obrigada, Sra. Doutora, obrigada por estar connosco neste consultório. É sempre um gosto recebê-la. Obrigada também por ajudar os nossos telespectadores. Muito obrigada. Sra. Doutora, vamos falar de hiperidrose, que nos casos mais graves terá um grande impacto no dia-a-dia dos doentes, não só por esta condição física, mas também por este impacto psicológico e emocional que ainda agora falávamos aqui no intervalo, não é? O que é a hiperidrose? Em primeiro lugar, muito obrigada. É um gosto enorme estar aqui convosco. Então, a hiperidrose é também chamada de hipersudorese ou transpiração excessiva. É aquela transpiração que excede aquilo que seria necessário para mantermos a temperatura corporal, ou seja, a transpiração é um mecanismo fisiológico, saudável, mas que quando transpiramos a mais, aquela mais que já não seria necessário para regular a temperatura corporal, é considerada então patológica. Portanto, situações de sudorese, quando nós estamos doentes com febre, isso é normal, ajuda-nos a proteger os órgãos do excesso de temperatura, do aumento da temperatura corporal, situações de stress, de desporto, portanto, aquilo que será então a mais mesmo, e a maior parte dos pacientes com hiperidrose têm a hiperidrose em repouso, sem ser nestas situações. Portanto, essa seria então a definição. E é realmente uma patologia que é relativamente frequente. Os estudos dizem que cerca de 1% da população está atingida por esta hiperidrose e ela tem consequências dramáticas nas pessoas que são atingidas por ela, e as consequências são não só as físicas na pele, há um aumento do risco de infecções fúngicas, bacterianas, por causa deste ambiente úmido da pele. Também desenvolvimento de alguns eczemas por causa desta transpiração excessiva, mas além destas consequências físicas na pele, também aquilo que referiu, as consequências na autoestima, na parte social. São pessoas que muitas vezes se isolam porque têm vergonha de não só se ver essa tal transpiração excessiva, mas também o simples contacto social, como dar um passou bem, não só em contexto da vida pessoal, mas também em termos de vida profissional. Eu tenho alguns pacientes que sofrem imenso por antecipação, porque quando vão a uma entrevista de emprego, o simples de cumprimentar, não é? Um ato social, tão simples como cumprimentar e dar a mão, para eles é um bicho de sete cabeças e sofrem imenso com isso, porque têm receio do que é que a outra pessoa possa pensar. Portanto, as consequências a nível pessoal, mas profissional são enormes e é por isso que é tão importante falarmos desta patologia hoje. De facto, a sociedade não é nada simpática, não é? Não. Quando tem alguém ao lado que está com este suor, esta transpiração excessiva. Normalmente, palmas das mãos, axilas, plantas dos pés, costas também? Sim, digamos que todas as regiões do corpo podem ser afetadas e nós aqui já vamos classificar a hiperidrose em generalizada, em que é realmente todo o corpo é afetado, ou então a chamada hiperidrose localizada. E as regiões mais frequentes em termos de hiperidrose são, sem dúvida, as axilas e as palmas e as plantas. Aqui chamamos de palmoplantar. E essas são realmente as localizações mais frequentes da patologia. Qual é o tratamento para este problema? E normalmente quando é que surge o diagnóstico também? Porque há uma tendência no início a uma desvalorização, não é? Sim. É assim, os sintomas costumam aparecer logo na infância, esse é um facto. Mas depois, na infância não é muito valorizado, depois vem a adolescência, com o passar da adolescência, as alterações hormonais. Então estes pacientes chegam, na maioria das vezes, ao consultório, à consulta, já na idade adulta. E o diagnóstico é, na maior parte dos casos, simples, é clínico, não é? A pessoa descreve os seus sintomas e nós vemos, nem precisamos de nenhum teste para vermos essa hiperidrose. E depois, pensando no tratamento, nós antes do tratamento vamos excluir causas secundárias da hiperidrose. Conseguimos fazer isso com a história clínica, com alguns exames complementares de diagnóstico e só muito rapidamente, sem fugir à resposta do tratamento, é importante que as pessoas percebam que a maioria dos casos de hiperidrose é idiopática, primária, sem causa subjacente. E aí pensa-se que será uma questão genética e hereditária, porque nós vemos dentro da mesma família várias pessoas afetadas. Sim. Depois, pensando na hiperidrose secundária, portanto o nome já diz secundária a alguma patologia, que são casos menos frequentes, mas existem, sem dúvida alguma, e é por isso que é tão importante ir à consulta também de dermatologia. Temos várias causas, nomeadamente situações de stress, às vezes a própria menopausa,
Depois o abuso de substâncias, quer seja o álcool, o tabaco ou algumas drogas que podem levar à hiperidrose, alguns medicamentos, por exemplo, medicamentos antihipertensores, os da tensão arterial, alguns antidepressivos podem causar hiperidrose. Portanto, nesses casos pode surgir em qualquer fase, exatamente, em qualquer idade, não é? Exatamente. E depois causas como as endocrinológicas, por exemplo, patologia da tiroide, a própria diabetes. A diabetes é uma causa frequentíssima de hiperidrose por causa da polineuropatia, ou seja, aquelas alterações a nível dos nervos causadas pelos níveis altos de glicemia. Mas também algumas situações como lesões da medula, não é, por causa de acidentes, ou então algumas situações neoplásicas, oncológicas. São situações mais raras, mas temos que pensar nelas, e nós pensamos nelas sobretudo nos casos de hiperidrose noturna, sudorese noturna, sobretudo acompanhada por perda de peso, cansaço, falta de apetite. Temos que pensar sempre, temos que excluir linfomas e outras neoplasias, outras situações oncológicas, mas... Portanto, há estas causas secundárias que nós excluímos antes de partir para o tratamento, porque há algumas causas que nós podemos tratar e, portanto, há a hiperidrose também tratada, claro, não é? Claro. E depois, passando ao tratamento, medidas gerais, eu acho que nós nunca devemos pensar em tratamento farmacológico ou qualquer forma de tratamento sem falarmos ativamente com o paciente e explicar-lhe a importância das medidas gerais, que são básicas, mas são importantes e são muitas das vezes já suficientes para melhorarmos significativamente a qualidade de vida do paciente. E então, começa desde logo pelos hábitos de higiene, que nós explicamos, não é? Tomar banho diário, utilizar um gel de banho que não seja agressivo para a pele, mas que ao mesmo tempo tenha alguma característica antisséptica, antibacteriana, porque depois também há a hiperidrose associada a um odor desagradável, que nós chamamos de bromidrose, e que está associada à colonização, à presença de bactérias, determinadas bactérias na pele, que são elas que vão causar o cheiro desagradável. Nesse caso ainda deve ter um impacto maior. Exatamente, mas isso é tratável, atenção. Também. E depois, a escolha do vestuário, que deve ser largo, não é? Devemos dar de preferência a materiais naturais, como o algodão, por exemplo, e em detrimento de materiais sintéticos. Depois, evitar substâncias estimulantes que aumentem a sudorese, como, por exemplo, o tabaco, o café, comidas picantes. Tudo isso aumenta, no fundo, a temperatura corporal e também a sudorese. E depois, aí sim, passamos para coisas mais específicas, como aconselhar o antitranspirante. E aqui é uma questão muito polémica, e eu vou já a falar das questões polémicas, que é o uso de transpirantes à base de alumínio. Eles são extremamente eficazes e continuam a ser uma arma, uma ferramenta muito importante no tratamento da hiperidrose, e se antes havia muita discussão se eles podiam ser prejudiciais para a saúde, os dados atuais e os estudos atuais que nós temos, dados científicos, com base em estudos científicos, portanto, dizem que não, o alumínio não aumenta o risco de cancro, e aqui mais especificamente o cancro da mama. Algumas pessoas que nos estão a acompanhar, certamente. E, portanto, continuamos a recomendar, e é uma excelente forma de tratar, sobretudo, a hiperidrose localizada, não é? Sobretudo a axilar, mas também palmoplantar. As pessoas acham que só podem usar o antitranspirante nas axilas, não, podem usar noutras localizações do corpo, mas aconselho sempre falar com um dermatologista nesse sentido. Depois, escalando o tratamento, existe, felizmente, aqui em Portugal, no mercado disponível desde janeiro de 2024, desde este ano, portanto, um anticolinérgico de uso tópico, é um creme, que vai, no fundo, cortar um bocadinho o impulso que é dado às glândulas sudoríparas para produzirem suor, e é um creme que é inicialmente aplicado diariamente e depois reduz para 2 vezes por semana. É o princípio ativo é o brometo glicopirónio, é um nome um bocadinho estranho, mas é um creme muito eficaz, muito interessante. Acho que desde janeiro que temos mais uma arma importante no tratamento da hiperidrose, com muito boa tolerância e muito boa eficácia. Depois, quando estas medidas falham, vamos continuando a escalar o tratamento, e depois existem, aqui também pensando na hiperidrose localizada, um aparelho à base de ultrassom. Não vou dizer o nome do aparelho, porque senão vou falar da marca do aparelho, mas há muitas clínicas aqui na zona do Porto, mas em todo o país que têm este aparelho, portanto, basta pesquisar em aparelho ultrassom e hiperidrose e já chegam ao aparelho e às clínicas que o oferecem. Muito eficaz, faz uma destruição localizada e controlada das glândulas sudoríparas, e é muito, muito eficaz. Mas isso é um tratamento contínuo? Não é para sempre. Ele é muito eficaz, já é feita uma a duas, dependendo dos casos. Só que o problema é caro, é bastante caro, muito caro. Outro problema é que vou abrir aqui um parênteses para dizer que a maioria destes tratamentos que eu estou a dizer e vou continuar a dizer,
não são comparticipados e são caros. Portanto, aqui também já a minha crítica ao facto de o tratamento ser dispendioso quando é uma patologia tão grave, não é? Claro, com tantas consequências para na vida de quem exatamente. tem, claro. Depois, continuando a escalar o tratamento, falar também da aplicação de toxina botulínica, vulgarmente conhecida como Botox, que eu acho extremamente eficaz. Apesar de todas as suas vantagens, e eu acho mesmo um excelente tratamento, tem 3 desvantagens. Uma é o preço, não é comparticipada e nós usamos doses muito mais altas do que na medicina estética, portanto é muito caro. O efeito é limitado no tempo, portanto tem que ser reaplicado normalmente ao final, eu diria em média 6 meses, e depois é um bocadinho doloroso. Nós também aplicamos anestésicos locais, às vezes fazemos bloqueios do nervo responsável pela localização, mas, portanto, há a questão da dor, que pode ser gerida, mas não vou ser hipócrita e não vou falar na dor. Depois, sobretudo nos casos de hiperidrose generalizada, aí muitas das vezes temos que recorrer a medicamentos comprimidos, não é? De tratamento sistémico, que é eficaz, numa grande maioria dos casos, mas está eu diria, 1/3 dos casos, 1/3 dos pacientes vai deixar de cumprir o tratamento por aparecimento de efeitos secundários, que são de diversos níveis, mas os mais frequentes são a secura das mucosas, boca seca, olho seco, com consequências às vezes a nível da visão, alterações da concentração e problemas de micção, portanto, alterações em termos de urina, do ato de urinar, digamos assim. Não há cura para esta doença? Sim e não. Se nós falarmos sobre uma hiperidrose localizada, como por exemplo a palmar ou a palma plantar ou a axilar, nós podemos recorrer, que era a passo seguinte de tratamento que eu ia referir, que é a cirurgia. A cirurgia que vai fazer o bloqueio, sobretudo falando da parte palmar e axilar, dependendo do nível do bloqueio do nervo, que é aqui na grade costal, normalmente. É uma cirurgia minimamente invasiva, por vídeo, portanto, são feitas 2 incisões. Uma incisão é para a câmara, outra incisão é para o aparelho que vai fazer, portanto, o bloqueio dos nervos responsáveis pelas glândulas sudoríparas dessas zonas. E essa solução é muito eficaz e é um tratamento definitivo. Portanto, aí o problema é curado. Agora, eu quero só fazer a ressalva, é uma cirurgia muito segura, muito eficaz, mas que em cerca de 40% dos casos pode ter como efeito lateral, como complicação da cirurgia, digamos assim, a chamada hiperidrose compensatória, que é uma coisa sobre a qual ninguém fala, mas eu acho que devemos falar, que é, nós estamos a tratar esta zona, mas outras zonas do corpo vão de forma compensatória transpirar mais. A verdade é que a maioria dos casos é ligeira e as pessoas estão super contentes e dizem que sim, valeu a pena e que conseguem viver com esta hiperidrose compensatória em casos excepcionais, esta hiperidrose compensatória é grave e condiciona, portanto, a vida dos pacientes. É preciso que o cirurgião, antes deste procedimento, informe o paciente da existência da hiperidrose compensatória. E normalmente como é que é o percurso, doutora? Vai-se escalando, como nós fomos apresentando aqui? Vai-se escalando. Depende, naturalmente, quando é uma hiperidrose generalizada, aí já pensamos mais rapidamente no tratamento com os chamados medicamentos orais, os comprimidos. Sim. Mas quando é uma hiperidrose localizada vamos escalando, não é? Porque naturalmente que à medida que vamos escalando o tratamento, a possibilidade de efeitos laterais ou os custos envolvidos vão aumentando, não é? Portanto, nós vamos, é tipo uma escada, não é? Vamos subindo a escada e vamos escalando o tratamento à medida das necessidades. Se um tratamento anterior falhou, passamos ao próximo. Às vezes também tem a ver com a preferência do próprio paciente, claro que nós temos isso em conta. Alguns destes tratamentos são feitos em crianças também? Quando de facto já interfere muito também, Sim, sim. Eu esqueci-me de falar de um tratamento que é chamado iontoforese, eu não lhe quero tirar relevância, ele é pouco usado porque ele é um aparelho que se usa em casa, algumas seguradoras comparticipam isto, mas é preciso sempre fazer o pedido, que é um aparelho que tem água e eletricidade, mas de forma segura, sim, naturalmente, e que é eficaz em alguns casos e algumas crianças e adolescentes vão aderindo a este tratamento. Tem o seu papel, tem o seu interesse, a maioria das vezes ele não resulta por falta de compliance, como ele tem que ser feito várias vezes por semana e ficar 10 a 20 minutos ali com as mãos e com os pés naquele aparelho, não é para todos, compreendo isso. Mas sim, muitos tratamentos podem ser feitos em crianças e de forma segura e também de forma eficaz.
Muito bem. Agradeço imenso esta explicação, também a sua presença, Sra. Doutora. Vamos agora saber também quais são as dúvidas dos nossos telespectadores. Portanto, questões relacionadas com a hiperidrose, tema que nos aqui trouxe, também o seu testemunho queremos ouvir e ainda a sua opinião. Aproveite esta oportunidade, estes minutos que nos restam da edição de hoje para poder participar. Primeiro, inscreva-se através do número de telefone 22-508-3297 ou também através do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Estamos de regresso daqui a este curtíssimo intervalo. Até já.